Eu quero abrir com você a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu trago um tema para essa mensagem. Quando o pastor me falou acerca de um novo tempo e novo templo, então eu quero compartilhar com os irmãos o que é igreja. O que é igreja? O que é igreja? A gente diz assim, não, a igreja é esse templo bonito, maravilhoso. Aqui é um lugar que a gente se reúne, né, irmãos? A gente denomina a igreja, porque nós denominamos, colocamos ali uma placa e colocamos Igreja Nova Vida. Poderia ser outra placa, a igreja de Jesus que desceu do céu, não sei. Lá no Rio tem a igreja do Custo de Cristo. Então cada um dá um nome que achar interessante, né, que atraia. Então o nome é dado por nós damos esse nome, Igreja Nova Vida, Assembleia de Deus, mas a igreja na realidade somos nós, é eu e você. Aqui é um lugar que a gente se reúne, a igreja se reúne para se confraternizar, louvar ao Senhor, glorificar, aprender, crescer, né? Então eu quero compartilhar com você o que é igreja. João capítulo 12, verso 1 ao verso 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, serva, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma liba de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela aguarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Pai, estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra ela é viva, eficaz, poderosa e penetrante, Pai. Senhor, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também esteja assim, com os meus ouvidos espirituais atentos para ouvir a Tua voz. E dá-nos, ó Deus, ao menos um par de ouvidos para Te ouvir. E eu creio que a Tua Palavra ela alcança lugar no coração. Para isso, Te damos total liberdade nesse lugar, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque este lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Somente a Ti damos total atenção, somente ao Senhor damos honra, glória e louvor. Muito obrigado pela Tua presença, Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Querido, estou com a minha esposa ali atrás, como o pastor falou, né? Graças a Deus, estou com ela aí. Amados, nós estamos vivendo um tempo no qual eu até compartilhei com o pastor Rogério hoje, no qual nós estamos cercados de especialistas na gente. Quando você compartilha alguma coisa com alguém, ou coloca no teu Facebook, ou seja lá onde for que você vai compartilhar, tem sempre alguém que se levanta para dar um palpite na tua vida. Não é assim? Você corta o cabelo, por exemplo, eu sou cabeleireiro, né? Eu corto o cabelo, você vai e posta lá. Aí tem sempre um que dá um palpite. Podia ter cortado um pouco menos. Cortou muito. Tem outro que diz: por que cortou só isso, né? Então são especialistas em gente. E nós ouvimos a todo tempo acerca daquilo que nós devemos fazer, como nós devemos andar, o que devemos vestir, para onde devemos ir. Estamos sempre ouvindo palpites e opiniões. Isso aí é normal, né? Quando não deveria. Cada um que cuide da sua vida, mas não é assim que funciona. Nós estamos cercados de gente que conhece a gente, e tem gente que conhece mais você do que você mesmo.
observa coisas na nossa vida, sabe? Você diz assim, meu Deus, eu não tinha observado esse meu defeito. Pessoas que são experientes na gente. Mas eu sou de um tempo, irmão, no qual somente os pais, eles podiam dirigir e direcionar a vida de um filho. Somente o pai poderia dizer, olha, você vai seguir esse caminho, ou você vai por aqui, ou vai por ali, você vai vestir isso, você vai fazer aquilo. Mas nós pais perdemos também um pouco, perdemos a rédea. Nós fomos perdendo esse controle. E se nós, que somos adultos, né, pais maduros, se nós perdemos o controle da nossa família, como é que a gente quer controlar a vida dos outros? Como é que você quer controlar a vida alheia, se você não controla nem a sua própria vida e nem a sua própria casa? Mas estamos cercados de pessoas assim, irmão. Amado, nós vivemos um tempo de gente especialista em tudo. E as redes sociais estão aí para mostrar isso. Se você posta na rede social, página, você posta sobre física quântica, vai ter um engenheiro físico quântico que vai lá e vai tentar argumentar alguma situação. Se você posta qualquer coisa de Bíblia, vai levantar um teólogo e vai tentar combater você. Nós estamos cercados de pessoas, de várias pessoas que fazem vários comentários sobre toda a situação. É assim ou não é, irmão? É diferente comigo? Será que com você também é assim? Não, quando você fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa tem a ver com isso? Mas também a rede social está aberta. Está aberta. E quando você posta, página nisso, saiba disso, quando você posta alguma coisa numa rede social, torna-se direito público. Não é mais algo pessoal. É público. Por isso você postou publicamente. Aí levanta-se quem? Levanta o palpiteiro. Na época de política, então, irmão, só a graça. Se tu é esquerda, posta sobre esquerda, levanta um da direita e arrebenta a tua vida. Se tu é da direita, posta da direita, vem o esquerdo e te arrebenta também. Ninguém mais pode ter opinião própria. Eu tenho direito de pensar, eu sou um ser pensante, eu não sou um ser manipulável. Você não é uma pessoa manipulada. Está entendendo isso, irmão? Nós somos seres pensantes, então eu tenho direito de pensar e tenho direito de ter as minhas opiniões, mesmo que elas sejam contrárias às suas, devem ser respeitadas, tanto as minhas quanto as suas opiniões. São os sabichões. Mas eu digo sempre, irmãos, que isso acontece também dentro da igreja. Os sabichões mal resolvidos, sem saber lidar com as suas angústias. Muitos não leem a Bíblia, preste atenção nisso. Muitos não leem a Bíblia, não estão em comunhão com a igreja, não tem nada a ver com a igreja e discutem sobre a igreja. E liga às vezes para dar um palpite, entra para dar um palpite daquilo até que o pastor deve fazer. E o pastor, como conhecedor da história, diz assim, meu Deus, essa pessoa não tem comunhão nenhuma com Cristo. Não tem nada a ver de evangelho e agora quer discutir igreja. Quer discutir Bíblia. Se autodeclarando especialista em divindade, pastor. Eu sou especialista em Deus, PhD em Deus. Sabe o que é isso, irmão? É mais do que o Espírito Santo, né? Ele é PhD em Deus. Geralmente, esses críticos foram irrelevantes na igreja. Foram pessoas irrelevantes na igreja e cometeram deslizes e saíram. E agora estão lá fora, apedreja quem está dentro, achando que quem está dentro é que está errado. Porque o certo é quem está lá fora. Os que estão dentro está tudo errado. Amado, nunca se falou tanta coisa sem conteúdo edificante. Nunca se ouviu tanta bobagem quanto nesses últimos dias. E põe bobagem nisso. Se a gente for dar atenção a
tudo que fala, certamente nós fecharemos a igreja, vai todo mundo se desviar, né? Tanta besteira sem edificação nenhuma. Estão do lado de fora, apedreja quem está do lado de dentro. E eu não estou aqui, irmãos, para você apontar ninguém, nem pensar em ninguém, mas eu quero simplesmente que nessa noite você pense apenas em você. Quero levar você a pensar em você mesmo. Porque às vezes a gente pensa, querido, que estamos livres de tudo isso que eu estou colocando aqui. Você não está livre. Você pode ser o antagonista ou o protagonista. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de se levantar um crítico. Porque a questão não é criticar. A questão é como e por que criticar. E da onde vem a crítica. Então a igreja, ela é composta disso, irmão. Ela é composta de todo tipo de gente. Ela é composta de gente que diz ser igreja, e quando vem para a igreja, você vê que não é igreja e fala da igreja. E a igreja passa a ser mal falada por aqueles que dizem ser da igreja, que não tem nada a ver com a igreja, que estão dentro da igreja. Eu chamo de verruga no corpo. Está no corpo, mas não é do corpo. Você acha que a igreja tem isso? Sim ou não? Tem. Claro que tem. Jesus conviveu com isso ao lado dele. Aqueles que estavam, mas não eram. Chama 12 e um não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, ao ponto de traí-lo. Mas afinal de contas, irmãos, o que é a igreja? Eu quero analisar essa reunião que estava acontecendo na casa de Simão, o leproso. Ali estavam alguns personagens reunidos, e eu posso dizer que a igreja estava ali. Porque a igreja não é porque eu tenho 100, 200, 500 pessoas que é denominada igreja. Porque o Senhor Jesus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. Então ali está o corpo. Está o corpo e está o cabeça, que é Cristo. Ali ele estará. Então eu quero destacar a primeira figura, a figura de Lázaro. Lázaro estava lá. E Lázaro representa aquele que estava morto e ressuscitou. Ele estava morto e reviveu. Ele ressuscita. E ele estava ali assentado à mesa, irmãos. Ele dá um exemplo para mim daquele que é da vida que venceu a morte. Dentro da igreja nós temos aqueles que estavam mortos e reviveram. Pois a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a igreja é uma reunião de ex-defunto, não é isso? Éramos todos estavam mortos, e nós revivemos. Então na igreja nós temos aqueles que estão vivos, que é o caso de Lázaro. Lázaro é aquele que estava morto e reviveu. Então a igreja, irmãos, é lugar de Lázaro, e tudo começa aqui. Tudo começa nesse nascimento, que é necessário, porque sem nascimento não há vida. Não há vida. Você pode, por exemplo, se fantasiar ou fingir que é qualquer tipo de profissional. Você pode se vestir de médico sem ser médico, sim ou não? Nós temos aí casos escandalosos aí de dentista que não é dentista, o cara está lá arrancando quase que a mandíbula da pessoa fora. Nós temos a história de advogados que não são advogados, engenheiro que não são engenheiro. Agora só tem um detalhe: é impossível você vestir um morto e dizer que ele está vivo. Não tem condições, porque morto é morto, irmãos. Aquele que está morto, está morto. Então, se está na igreja e não passou pelo novo nascimento, está na igreja e não é igreja. E por causa desses que estão na igreja, não são igreja, que estavam mortos e continuam e permanecem mortos, é que muitos hoje estão desigrejados. Por quê?
Porque olham para esses que dizem ser igreja, não são igreja, e tomam eles como exemplo, quando sempre maus exemplos. Então olha do que é composta a igreja. Amado, nós precisamos entender que nessa comunidade há quem seja igreja, mas também há quem não seja igreja. Existem aqueles que são a igreja de Cristo, e que haja o que houver, aconteça o que acontecer nesse mundo, nesse país, eu continuo sendo igreja, eu continuo sendo cristão, e eu não abro mão do cristianismo. Existe esse. Esse é você? Amém? Glória a Deus. A igreja está para além da lógica, irmãos. Está para além da lógica. Talvez se alguém lá fora tentar explicar a igreja, não vai conseguir explicar. Porque é uma reunião de, vamos dizer assim, eu digo que nós somos loucos, né? Somos loucos. Quem acredita aí que o Mar Vermelho se abriu? Eu também, isso é loucura, irmão, sim ou não? Tu é doido, rapaz, isso mesmo? Abriu mesmo? Mas por que você acredita nisso, irmão? Porque o Espírito Santo te revelou isso. Ponto final, porque você está vivo. Você está vivo, então é reunião de loucos. Nós aqui somos uma reunião de problemáticos. Quantos problemáticos tem? Levanta a mão. Amém. Reunião de problemáticos. A igreja é composta disso, irmão. Não tem como explicar, por exemplo, o caso de Lázaro. Tenta explicar Lázaro. 4 dias morto. Sabe o que são 4 dias morto, irmão? Nenhuma possibilidade de vida celular. Nenhuma célula mais funciona. 4 dias morto. Esse homem, ele cala a sociologia, ele cala a medicina, ele cala a psicologia. Ele é a própria mensagem. Portanto, a igreja é composta de homens e mulheres que estão vivos, cuja vida é a própria mensagem. Sabe qual é a Bíblia que o mundo lê, irmão? Olha para o teu lado aí. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia que o mundo lê. O que adianta eu ter uma Bíblia desse tamanho, debaixo do braço, característica de crente, Bíblia debaixo do braço, e roupa cheirando a naftalina? Não é assim, pastor? O que adianta, irmão? Se a minha mulher procura o pastor no gabinete e diz: meu marido me bate, pastor. Mas me bate. Meu marido é cruel. Aí minha filha procura o jovem e diz assim: rapaz, você deu sorte do pai que você teve, porque meu pai é pastor, não vale nada, rapaz. Está no 7-1. Está entendendo, irmão? Está entendendo? E nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo olha para você, ele faz a leitura do que é igreja. E quando ele lê o que é igreja, ele associa a Cristo. Ele associa a Jesus. Por isso que muitos dizem: eu não quero esse Cristo. Não é por causa de Cristo, é por causa daqueles que se denominam de Cristo, ser de Cristo, e não são. Aqueles que estão dentro, mas estão mortos. E ele, Lázaro, é a mensagem vivificada. Você, meu irmão, você precisa ser a mensagem na prática, vivificada. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz acerca de nós, igreja, irmãos? Eu vou ler rápido, porque o pastor falou que o culto acaba às 10 horas. Ele mora perto, nós vamos até andando. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 3. Olha o que diz aí, vai anotando aí que eu vou ler rápido, tá, irmãos? Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens,
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. Nós somos a carta viva de Cristo. E preste atenção, carta não fala, a carta é vida. Você entende isso, irmão? Aquele que é, não precisa dizer que é. O mundo olha e diz, ele é, ela é, ou não é, ou parece ser. Entende? Porque carta não fala. A carta ela é lida. Nós somos a carta que o mundo está lendo. Olha do que é composto a igreja, irmão. Olha o que temos dentro da igreja. Lázaro era essa carta que colocava em xeque qualquer teoria humana. E ao pensar acerca da igreja, nós precisamos olhar como uma comunidade de ressuscitados, irmãos. A existência da igreja, e eu quero tratar da igreja como indivíduo. A existência da igreja é a própria mensagem. Eu fico pensando, meu pastor, se confiscarem Bíblia, confiscou a Bíblia, você acha que é impossível isso, irmão? Quantos acham que isso é impossível? Não é não, querido, não é possível não. Confiscou a Bíblia, você não pode ler, você não pode comprar, você não pode acessar, acabou o site com Bíblia, acabou tudo. O que sobra de você? A mensagem, ela entra aqui e ela sai. A mensagem, ela tem que estar gravada no seu coração. A Bíblia, ela precisa estar gravada no teu coração. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, podem me tirar isso aqui, sem problema nenhum. O coração continua cheio de Deus. E se o coração está cheio de Deus, o que é que eu vou falar, irmãos? O que é que você vai falar? De Deus. Fala de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no espírito da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, em Cristo Jesus nós fomos feitos novas criaturas, e como novas criaturas as coisas velhas devem ter passado, não podem mais fazer parte da sua vida. Isso é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela deixa para trás o seu passado. A igreja de Cristo, ela vence o maligno. Você sabia disso? Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Isso é palavra, é promessa do Senhor para nós, para mim, para você. Mas tinha um outro personagem lá, irmãos. Estava lá também Simão, o leproso. Inclusive a reunião foi feita na casa dele. Amados, a igreja é lugar de quem enxerga a sua própria lepra. A igreja é lugar daqueles que enxergam o seu próprio defeito. A igreja é composta de gente que se enxergou caído, e por isso estão aqui. Por isso estão aqui. Essa é a igreja. Eu me enxerguei caído, pecador, morto nos meus delitos e pecados, e agora eu tenho vida. A lepra, ela era vinculada a uma maldição.
Todo leproso era excluído, tinha que ser posto à parte, era um lugar exclusivo, era uma doença maldita. E nós associamos isso a pecado. A lepra é associada ao pecado. O leproso era alguém intocável, vivia marginalizado, alguém que vivia à margem, não podia viver relacionando-se com ninguém, vivia à margem da sociedade. Assim era o leproso. Igreja, irmãos, não é lugar dos que apontam a doença do outro. Igreja é lugar daqueles que reconhecem a sua própria doença. Igreja não é lugar de especialista em defeito alheio. Eu fico impressionado quando eu leio a história de Paulo. Inclusive eu estava até compartilhando com o pastor hoje. Se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Então presta bem atenção nisso. Paulo, ele diz para a igreja de Corinto, uma igreja pecadora, uma igreja que estava envolvida em pecado, tinha de tudo ali dentro. Se você ler a epístola ao Corinto, 1ª e 2ª, você vai entender o que eu estou lhe falando. Para essa igreja, Paulo faz uma declaração tremenda. Paulo diz: olha, eu conheci o homem, não sei se na carne ou não, ele foi ao terceiro céu. E ele declara isso para essa igreja. E para esta mesma igreja que ele dá essa declaração, ele fala também de um homem, ele fala dele, que a mim foi dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Foi dado a mim um espinho na carne. Querido, preste atenção nisso. Eu nunca vi um defeito de um homem ter tanta ênfase, se dá tanta ênfase como o espinho na carne de Paulo. O que tem de gente que quer saber qual é o espinho na carne de Paulo, pastor, qual é o espinho na carne de Paulo? Meu irmão, vou te dar um conselho: se você tiver o privilégio de chegar lá em cima, procura Paulo, irmão. Procura Paulo. Se tu chegar lá, vai lá e diz: cadê Paulo aí? Se nós pudermos procurar, né, meu pastor? Cadê Paulo? Ô Paulo, explica para mim aí, meu filho. Porque a gente se preocupa com o espinho alheio. Querido, presta atenção, cuida do teu espinho. E cada um que cuide do seu. Eu que cuido do meu espinho. O espinho é meu, o seu é seu, e ninguém tem nada a ver com isso, irmão. Não é lugar de revelar a doença de ninguém, não. Não é lugar de revelar a lepra alheia ou o pecado alheio. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me apaixono por Ele. Porque Jesus não era evangélico, irmãos. Pasme nisso. Por quê, pastor? Como assim? Explica aí. Jesus não veio fundar uma religião, né, irmãos? Fizeram dele uma religião. Fizeram de Cristo uma religião. Ele não veio fundar isso. Quando aquela mulher foi pega em adultério, você imagina nós, igreja, uma mulher é pega em adultério aqui na frente da porta da igreja, traz essa mulher para dentro da igreja, exposta no altar. Óbvio que aqui não acontece isso, só estou conjecturando. Vamos expor essa mulher no altar. Alguém diz: pastor, esta mulher foi pega em adultério aqui na porta da igreja. Olha, a lei está mandando que a gente dê um chute nela e bota ela para fora. Sabe o que o evangélico faz? 1 ano sem ceia. Tá? Reunião de mulheres, nem pensar, que eu não quero que vocês contaminem as mulheres da igreja. Não, a gente pega essa mulher e joga lá fora. Jesus não é evangélico. Jesus não olha. Jesus olha o coração daquela mulher. Jesus olha o pecado daquela mulher sem acusação. Jesus não expôs o pecado dela. Você lembra quando Jesus anunciou o traidor? Um de vós me trairá. E João, preocupado: Senhor, sou eu esse traidor? E tal, e aquele murmurinho. O que Judas fez? Senhor, sou eu? Tu disseste. Entendeu, irmão? É você sim, rapaz, tu é um traidor. Você imagina o caos que ele causaria entre os seus discípulos? Esse é o nosso Jesus, irmão.
aquele que veio ensinar a gente, ser gente como gente deve ser. Esse é o nosso Jesus. Jesus, em seu ministério, ele nunca se assentou com os santarrões, nunca se assentou com os medalhões, ele nunca perdeu tempo com os intolerantes, com os acusadores, mas ele se assentou com uma prostituta, com um ladrão de impostos. Porém, eram pessoas ensináveis. Jesus, ele gasta o tempo dele que for necessário com os ensináveis, com aqueles que querem aprender, com aqueles que têm sede de Cristo. Você está entendendo, irmão? Igreja de Cristo, ela tem sede do Cristo. Pastor Rogério vai embora, vai lá para, sei lá, vai para o Piauí. Outro pastor que está aqui, vai para o Ceará. O que vai ser feito da igreja? Ninguém? Ninguém levanta o dedo assim, pastor, eu assumo esse altar aí. Ninguém? Que isso, irmão? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Pastor Paulo saiu e agora já tem 4 filhos. Porque é a igreja de Cristo. Você entende isso, querido? Pastor Rogério sai, vai embora e tal, a gente chora, todo mundo chora, daqui a pouco vem outro aqui, assume, toca a obra e vai em frente, pastor Rogério toca a obra em outro lugar. É a igreja de Cristo. A igreja que olha para Cristo. A igreja que é ensinável. Ela tem sede do Cristo. Então, irmãos, Lucas no capítulo 23, verso 42 ao 43, até que hora, pastor, que eu posso ficar aqui tomando o tempo do povo? Pode? Tranquilo, glória a Deus, aleluia. Lucas 23, verso 42 ao 43, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus respondeu o que, irmãos? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? Ele deu ouvido a um ladrão, irmãos, ensinável. Ele deu ouvido àquele ladrão. Jesus é lindo demais. Ele para ouvir o apelo de um ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amado, Jesus não admite estar com pessoas que não reconheçam que fracassaram, pessoas que não reconheçam que erraram. Se você errou, querido, reconheça o teu erro e não olhe para o erro alheio. Olhe para o seu, reconheça, volte atrás, sabe? Ou seja, conversão. Igreja é composta de convertidos, aqueles que olham, reconhecem, eu estou morto nos meus delitos e pecados, eu preciso desse perdão, e se arrepende. A terceira pessoa que estava nessa reunião era Marta, irmãos. Como são importantes as Martas na igreja, né, pastor? E eu já preguei mensagem falando mal de Marta. Já. O que ela estava fazendo ali, trabalhando e tal. Mas eu olho para Marta, irmãos. Era aquela que ficava feliz com Jesus ao ponto de querer dar a ele o melhor, de querer apresentar para ele o melhor. Muito embora poderia estar aos pés como Maria, mas aprouve Marta para nos ensinar nesta noite que o lugar dela era ali, fazendo aquilo ali, o que ela estava realmente fazendo. Igreja é lugar de gente que se realiza realizando, irmãos. Igreja é lugar de gente que se realiza fazendo. O pastor deu uma lista de pessoas que fizeram, que serviram, né, irmão? Eu garanto que essas pessoas estão dizendo assim, eu fiquei muito feliz de ter ajudado. Glória a Deus pela tua vida, querida. Gente que tem prazer de praticar a bondade, irmãos. Amado, pode falar quem quiser da igreja, mas não há nenhum lugar que mais recupera drogados do que a igreja. Não há lugar que mais faz do que a igreja faz. Com todos os defeitos. Onde tem homem tem defeito, né, irmão?
Aonde tem homem tem defeito. Mas não há um lugar que recupere mais um casamento do que dentro da igreja. Não há lugar, irmão. Não há lugar onde se une mais uma família do que na igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando das igrejas da pirotecnia, não. Eu não estou falando da igreja do pare de sofrer, não. Porque o meu Jesus não falou que ia parar de sofrer. Muito pelo contrário. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Ou seja, tu vais conviver com esse teu espinho na carne até o fim da tua vida, porque a minha graça te basta. Ele não colocou uma placa no peito, dizendo: olha, para de sofrer, Paulo, eu estou aqui, para de sofrer, eu vou fazer a campanha aqui das 7 semanas e você vai parar de sofrer. Não, muito pelo contrário. Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflição, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor de mim, é o que diz o Senhor. Portanto, querido, nós seremos perseguidos. A igreja, ela é perseguida a todo momento, querido. A gente acha que tem uma certa liberdade, não tem não. Nós somos perseguidos a todo momento. Pensa no seu trabalho. Pensa no teu trabalho quando você diz assim: ô meu patrão, eu posso orar por essa pessoa aqui que está com um problema? Só se esse patrão for crente. Se não for crente, que isso, rapaz, já tomar teu tempo, nem no almoço deixa de fazer. Tem muita empresa que nem no almoço deixa você falar de evangelho. Então nós somos perseguidos a todo momento. Hoje, lamentavelmente, existem muitos medalhões na igreja que costumam dizer: sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Hoje nós temos isso. E quando eu falo de igreja de Cristo, eu falo da igreja daqueles que são humildes. Bem-aventurados os humildes, e eles verão a Deus. Eu falo para esses, os humildes, os mansos de coração, os humildes. Hoje, lamentavelmente, nós estamos vendo tudo ao contrário. São cegos, irmãos. Esses foram sequestrados pelos títulos e se esqueceram de onde vieram. São verdadeiros hipócritas, se encantando com a sua espiritualidade. E nós estamos vendo isso. Eu digo que a igreja de Cristo é composta de quê, irmãos? Quem compõe essa igreja? A oração desses é dotada de hipocrisia. O que diz a palavra do Senhor? Lucas capítulo 18, verso 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha aí, ó. Você já viu oração assim na igreja? Oração de acusação? Pensa nisso. Então tá, ó, graças te dou, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não precisa você dar um relatório para Deus, Ele sabe tudo que você faz, até aquilo que você não quer que Ele saiba. Até o que você diz para Ele assim, aquele pecado escondido. Irmãos, não há nada escondido aos olhos de Deus. Você entende? A gente vai orar e a gente dá um relatório para Deus: Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou irmão. Não é nada disso. Apaga isso, irmão. Em nome de Jesus, não se exalte. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Sobre todas as nações, Ele é exaltado. É Ele. Mas Ele ora uma oração de exaltação. Ele diz: ó, 2 vezes por semana dou o dízimo de tudo quanto ganho, como se isso fosse algo excepcional. Eu sou dizimista. Glória a Deus, você não faz mais sua obrigação. O que é isso, pastor? Está na Bíblia, é obrigação mesmo. Não faz favor, não. Não é favor, não, mano. A gente acha que é favor, faz favor, pastor, dizimei hoje. Não, mano. Você tem que
isso, filho? Sim ou não? É a tua vida com Deus. É vida com Deus, irmão. Ele diz, olha, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Olha a oração desse homem, Senhor, eu sou pecador. Digo porque esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esses são cumpridores de protocolos litúrgicos, irmão. Especialistas em doutrina. Esses são especialistas em igreja. Você entende? Especialista em igreja. Tem que ter essa, é formatar, é dessa forma, não pode ser diferente. Rapaz, quando estiver com essa marcha, você diz que é você. Então, irmãos, depois da conversão, muitas pessoas a humanidade ela é sequestrada depois da conversão. Eu digo, querido, que eu louvo a Deus por ser pastor, mas eu lá no Rio, eu pregava dentro do trem. Alguém aqui já pregou no trem, irmão? Não é uma loucura, ninguém. Ah, irmão, glória a Deus. É uma loucura, irmão. Eu não digo no trem da pandemia, não, tá, irmão? Estou falando do trem sem pandemia, obrigado. Agora diminuiu aqui, agora tá bom. Você não quer que eu pregue, né? Ele quer que eu pregue, não, pastor. Então, irmãos, eu pregava dentro do trem. Eu pregava no trem e disputando a pregação com um baleiro que passava e gritava, olha aí, bala, eu pregando o evangelho. Querido, depois que colocaram isso aqui em mim, poxa, eu fui pastor, irmão, me deram um tal de gabinete, pastor. Você tem isso aqui também, irmão? Me deram um tal de gabinete, irmão. Isso aqui é o gabinete do pastor. Rapaz, eu olhei para aquele gabinete e falei, meu Deus, coisa de luxo, né? Pastor, não quero entrar mais não. Aí está lá o gabinete. E está o pastor agora, o pastor do trem, dentro do gabinete, ar-condicionado, você está entendendo? Computador, fazendo conta da igreja. Acabou, irmão. Querido, a minha humanidade cristã, eu me deixei ser sequestrado. Por sequestro, a subjetividade, como diz, né? Eu fui sequestrado, irmãos. Hoje, louvo a Deus, porque hoje eu prego o Evangelho. Mas quantas coisas eu fui minado. Amado, não fazem força para o crescimento do corpo de Cristo. E isso não é igreja. Quando não se faz a força para crescer o corpo, para crescer a igreja, isso não é igreja. A igreja é lugar de pessoas que não se permite ser tomado pela inércia. Não se permite ser tomado pela inércia. Pessoas que têm sede de fazer, de trabalhar, de ir adiante. Assim, era uma marca, era uma mulher que trabalhava, ela queria fazer. Mas existe uma outra, que é a Maria. Já estou chegando no final, tá, pastor? A Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, que estava sentada aos pés de Jesus, preocupada com o quê? Com o alimento espiritual. Maria, irmãos, é o exemplo de alguém que ama Jesus e se desapega. Sabe aquela que ama Jesus com desapego? A gente quando olha, uma pessoa se converte, é assim, meu Deus, tomara que ele se converta por total, né? Ou seja, é tão apegado às coisas, ele se converta totalmente. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que é uma mulher convertida desapegada. João 12, 3 ao 5, diz assim, então Maria, tomando uma liba de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu aos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, tem sempre o Judas, irmão. O Judas está lá. O que ele disse? Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu a quem? Aos pobres.
Mas a pessoa que lê isso aqui acha que esse homem é muito bonzinho. Mas que homem bom. Que generosidade, né? Algumas coisas importantes para a gente analisar nesse texto, irmão, para destacar aqui. Primeiro, esse nardo que Maria gastou ali, ele equivalia a um salário de 10 meses de um trabalhador. Eu não sei nem quanto tu ganha, irmão. Sabe lá o que é o teu salário de 10 meses você gastar num vidro de nardo puro e banhar ao Senhor Jesus? Ela era uma mulher desapegada. Maria, Marta e Lázaro. Era uma família de poucas forças. A gente não sabe quanto tempo essa mulher levou para juntar todo esse nardo. Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que ela amou a Jesus ao ponto de entregar o que havia de melhor. Era uma mulher desapegada. Totalmente desapegada. Pastor, eu quando vejo essa igreja aqui própria, eu vejo o desapego. Isso é sinal de desapego, meu pastor. Eu louvo a Deus pela tua vida. Amada igreja de Nova Vida, de Olaria, em Friburgo. Louvo a Deus pela vida de vocês. Maria é aquela pessoa que se recusa a amar a Jesus com amor que não se materializa. Aquele amor só de discurso. Aquele amor de bater no peito e falar, eu sou cristão, eu amo a Cristo. Não, ela materializa esse amor. O amor que ela ama sem nenhum apego material. A igreja é composta desses também. A despeito disso está aqui essa igreja, esse templo, por causa daqueles que são desapegados. Quantas pessoas que hoje estão na igreja, irmão, e não abrem mão para abençoar nem o irmão. Amado, quando o assunto é doar, a pior coisa que existe, quando você conta um problema sério, e que esse problema envolve finança, irmão, eu vou te dar uma orientação, se assim eu posso, meu pastor, eu vou te dar uma orientação. Quando alguém conversar com você sobre uma situação financeira, não venha com esse papo de crente dizendo, eu vou orar, porque orar, esse crente sabe orar. Irmão, se eu estiver precisando de você, não ore por mim, eu preciso da sua mão, da sua ajuda, talvez até do seu abraço, eu preciso de 1 quilo, eu não preciso da sua oração. Está entendendo, querido? Sim ou não? Mas acontece muito isso, querido, vamos orar. Não é hora de orar, a palavra já diz oração, é hora de ação, é hora de agir. Segunda coisa que eu aprendo é que Maria ama Jesus incondicionalmente, ao ponto de não se preocupar com a sua própria imagem. Por que isso, irmão? Esse gesto de alisar os pés do homem, na época, naquela cultura, era um gesto erótico, irmão. Naquela cultura, e ela não se preocupou com isso. Ali estava o Cristo, aquele que iria para a cruz. Aqui está a minha salvação. Ela não se preocupou com aquilo que iam pensar dele, o que vão dizer a meu respeito. Não, ela não pensou nisso. Ela não se preocupou com a sociedade. O que a sociedade vai pensar de mim? Esses eram os pés do Santo Cristo. Esses eram os pés de Jesus, que ela estava ali banhando com aquele nardo. Aqueles pés calejados, cansados de pregar o Evangelho, de andar pelas ruas. Era aqueles pés que ela estava ungindo. Ela unge os pés de Jesus, sem se preocupar com aquilo que iriam pensar dela. Igreja é lugar de gente que não se envergonha de confessar a sua fé. Igreja é lugar de gente que não se envergonha de dizer, eu sou crente, acho que houver, estou a quem doer. A pessoa vem para a igreja, parece um crente 007, né? Ah, não, ninguém precisa saber do meu trabalho, não, ninguém precisa saber da minha vizinhança, da minha família, nem pensar. Irmão, em nome de Jesus, dá a sua cara a tapa e diga, eu sou crente. Que orgulho de dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quando eu era espírita, eu batia no peito e dizia que eu era. Eu sou. Eu dizia que eu era. Quantas coisas você dizia que era sem você ser? Hoje você é crente, nós somos cristãos, batemos no peito, com orgulho, para dizer, eu sou, eu faço parte da igreja de Cristo. Mas existem aqueles que estão na igreja
expressam seu amor com palavras bonitas e não passam de palavras. São apenas latas vazias, só fazem barulho. Outros demonstram esse amor no grito, na pirotecnia. Eu, para demonstrar que amo, eu tenho que pular, eu tenho que gritar, eu tenho que sair correndo, eu tenho que fazer um avião dentro da igreja para todo mundo saber que eu sou crente e que eu sou cheio do Espírito Santo. Que espírito é esse, meu? Que espírito é esse? Que faz você de bobo, de palhaço, sair correndo, abre braço e voa um avião dentro da igreja? Que palhaçada é essa? Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Ah, eu caí no poder, glória a Deus. Agora como é que você vai levantar? Mesmo fofoqueiro, fofoqueira? É o mesmo que acusa o espinho dos outros? É o mesmo que aponta o espinho na carne alheia? É esse que vai levantar? Olha para os homens da Bíblia, querido. Quando eles caíram, de que maneira levantaram? Homens transformados, Léo. Homens transformados. João na ilha de Patmos cai no poder. Quando ele levanta, escreve o Apocalipse, João. Ele viu o céu aberto, viu a glória de Deus e começou a escrever, escreveu o livro que é para nós hoje, que nós estamos vivendo isso. Quem escreveu? Aquele que caiu e levantou. Mas o homem cai, quando levanta, a mesma porcaria, continua a mesma coisa. Só caiu. Não mudou em nada. Mas também temos isso. E por último, para fechar, Judas Iscariote estava lá também, nessa reunião, estava lá e foi o único que fez um discurso contrário a tudo isso aqui. Capítulo 12, verso 4 ao 6 diz: mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Amados, o discurso de solidariedade, dos cuidados com os mais pobres, que tem empatia com os que sofrem, esse discurso foi mentiroso, esse discurso é hipócrita, esse discurso não é discurso de crente, não é discurso de convertido, porque o verso 6, ele é muito claro, e disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, ele estava preocupado com o dinheiro que poderia ser vendido, no qual ele iria roubar posteriormente. Hipocrisia, você não acha que tem também dentro da igreja, irmão? Sim ou não? Sim, claro que tem. Judas é um exemplo daqueles que estão juntos, daqueles que testemunham a bênção, aquele que participa, aqueles que têm discurso, parece ter lógica e não entendeu nada. Tem Judas na igreja. Sabe qual é o problema do Judas? O problema é que quando nós olhamos para o Judas, a gente sai da igreja, perdemos pessoas boas da igreja, porque olhou para o Judas. Fica olhando para o Judas e diz, Deus me livre essa igreja. Olha só esse sujeito. Só que você não pode esquecer, amado irmão, na igreja tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, tem Pedro, tem Paulo, tem Marta, tem Maria, tem gente boa dentro da igreja. Tem muita gente boa dentro da igreja, irmãos. Como tem gente boa! Que lugar maravilhoso! Irmãos, igreja é o melhor lugar para você estar. Igreja de Cristo. Como é bom poder confraternizar. Que vontade que eu tenho de pular aqui, dar um abraço em cada um de vocês. Eu não faço isso. Primeiro, por causa do coronavírus. Segundo, pela minha coroa vírus que está lá atrás. Deus me livre, pastor. Todo mundo olhou para você, minha filha, viu aí? Sempre as atenções aí, que maravilha. Não posso. Mas é melhor lugar para estarmos, irmãos. Entra gente, sai gente, vai, volta, vem. Mas que lugar fantástico para você estar. Não é bom, irmão? É na igreja do Senhor. Igreja é um lugar de gente que inclusive não é igreja. Igreja é lugar de gente até que não é igreja, mas que está dentro da igreja. E o fim de quem está na igreja e não é igreja é matar, é roubar,
e destruir. Esse é o fim dos que estão na igreja e não são igreja. É o famoso denorex. Parece, mas não é. Alguns conselhos para nós aqui, para nós encerrarmos. Não se deixe iludir nunca pensando que igreja é um lugar de comunidade perfeita. Não se iluda. Não se iluda. Eu vou lá na Nova Vida, lá de... Continua sendo olaria, meu pastor. Olaria. Vou lá na Nova Vida de olaria, porque lá é o melhor lugar. Irmãos, não se iluda. Tem problemas aqui dentro. Entende, irmão? Não vou me bater lá fora, não. Tem problema, irmãos. Tem problema. Porque é lugar de ressuscitados. É lugar de ressuscitados, é lugar de ressuscitados que também nunca ressuscitou. Parece estar vivo, mas não está. Também tem. Mas também é lugar de gente curada. É lugar de gente salva, mas também é lugar de gente perdida. É lugar de gente que ora, mas é lugar de gente que faz fofoca. É lugar de tudo, tem de tudo. Tem uma massa geral. Isso é composto a igreja de Cristo. Lugar de avarentos. Eu digo a igreja como, não como um corpo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não, esse não. Esse está aqui. Esse está dentro da igreja. Mas que está misturado com o joio. O joio mistura com o trigo. Tudo misturado. Cada um sabe exatamente o que é. Irmãos, e prestem atenção nisso. Cada um de nós sabemos quem somos. Cada um. Não adianta, agora é literal, né? Não adianta se mascarar. Não adianta. Cada um sabe aquilo que é. Não adianta se fantasiar de santo, se não é santo. Não adianta. E quem é que sabe isso? É você. O pastor não sabe não, irmão. Você vai enganar o pastor 10, 20, 30 anos, vai enganando ele, não sabe não. Ele não é onisciente. Não sabe. Mas você sabe quem é. Todos nós sabemos quem somos. Aqui dentro não há perfeito. Não se iluda. De onde vem a ideia que devemos exigir do outro perfeição, irmão? Onde nasceu essa ideia? Você tem que ser perfeito porque você é crente. De onde vem essa ideia? Não nasceu isso. Obrigado, irmão. Ele falou ali, não vou dar mole para ele, né? Tá hipócrita. De onde vem essa ideia, querido? De que igreja é lugar de gente perfeita? A igreja tem todo tipo de gente, e é aí que está a nossa riqueza. Porque se todos nós fôssemos iguais, irmãos, ninguém aprenderia nada com ninguém. A gente aprende até com joio a não ser joio. A gente aprende. Então o lugar, a igreja é lugar de pessoas que aprendem. Entende? Pessoas que têm interesse em aprender. Olha o que é a igreja. Cada um aqui tem uma história de vida, sim ou não? Aqui nós temos os leprosos, temos mortos ressuscitados, graças a Deus por isso. Nós temos Marta, nós temos Maria, nós temos a Marta que desapega, nós temos a Maria aos pés do Senhor. Seja lá o que Deus fez em você, qual função você exerce, meu irmão. Porém, faça tudo para a glória de Deus. Seja lá o que for. Se for chamado para fazer, faça, para a glória do Senhor. Na igreja, quando aparece um problema, muitos pedem para sair. E assim, pastor, quantos já fizeram isso? Estavam conversando sobre isso, né? Olha, meu tempo aqui acabou. Eu não aguento com isso, pastor. O meu tempo aqui acabou. Irmão, quando um membro da minha igreja me procura e diz, meu pastor, meu tempo aqui acabou. Eu falei, rapaz, eu tenho que orar mais, porque eu não sou de Cristo, não. Porque o Espírito Santo não revelou isso para mim, só revelou para você. Eu sou teu pastor, pastor que conhece a ovelha, e eu não ouvi isso. E você está ouvindo isso? A pergunta que eu faço, que eu quero estar fechando aqui. Quando no teu trabalho tem problema, irmão?
Você pede demissão? Pensa nisso. Tem problema no trabalho. Cheguei no trabalho, meu patrão está bicudo. Vou pedir demissão. Mas quando o pastor está bicudo, vou embora. Não é assim? Ah, pastor, não confunda as coisas. Não, eu não confundo não. Eu sei o que estou falando. Não vou confundir. O problema não é a igreja, mano. Ela, sobretudo, é uma comunidade que se enxerga, e isso só acontece com os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo se enxergam, sabe quem são. Cadê o ministério de louvor? Cadê meus bonitinhos? Só quero gente bonita aqui em cima, hein? Por favor. Amados, nunca se renda a toda a ideia de achar que a igreja é uma comunidade perfeita. Ela nunca foi e nunca será. Só na eternidade. A igreja perfeita será arrebatada. E eu espero que todos que aqui estejam juntos com Cristo no dia do arrebatamento. Eu espero isso de cada um de vocês. Portanto, se a igreja é assim, descubra seu lugar na comunhão da sua igreja. Porque lá estava Lázaro, lá estava Simão, Marta, Maria, e também estava Judas Iscariote. Eles estavam à mesa, e ali na mesa, o perfeito estava com a imperfeição. Estava ali. O perfeito estava ali. O perfeito está aqui na igreja. E também está em perfeição. Porque eu creio que Deus está aqui. Ele é perfeito. E Ele olha para os imperfeitos. Sabe o que Ele quer nessa noite, irmão? Eu creio que o que o Senhor quer é curar você. O Senhor quer te curar. Só para nós encerrarmos. Eu vejo a igreja como a arca de Noé. Como é que foi a arca, irmão? Só para recapitular rapidamente, mais 5 minutinhos do termino. Noé constrói uma arca no qual não havia chovido ainda. Ele constrói pela fé. O Senhor mandou, vou construir, ponto final, não questiona. Vamos construir a arca. Agora Noé, vai entrar você, seus filhos, suas noras, sua esposa e um casal de cada animal. Ok, entrou na arca. A porta se fechou. Irmão, tu já imaginou o mau cheiro daquele negócio? Quantos tem gato aí, irmão? Urina de gato é cheiroso, né? Só a graça. Só a graça. Agora tu imagina a urina de um leão. Você imagina a urina de um elefante, que aquilo deve urinar de balde imenso. Você imagina, pastor? E eu não estou falando do número 2. Não, só estou na urina. Eu vou deixar o 2 para tu viajar aí na tua cabeça aí. Tu imagina o mau cheiro daquilo. A igreja é isso, irmão. Eu cheiro mal, você cheira mal. Todos nós somos assim, mas nós estamos na arca. Vai se acostumando com o meu cheiro, querido, que eu vou me acostumar com o teu mau cheiro. Então, igreja é isso, nós vamos nos acostumando um com o cheiro do outro, ponto final. Quando é que esse cheiro vai acabar? Quando a porta da arca, quando o Senhor disser assim, ó, agora vocês estão livres, pronto. Igreja arrebatada. Acabou. Eu vou estar livre de você, você vai estar livre de mim. E ponto final. E todos reunidos na glória com o Senhor. Igreja é isso. Não busca a perfeição. Tem mau cheiro, irmão. Tem muita coisa boa, mas também tem coisa ruim. Tem coisa boa demais. Não fica focado no Judas, não, que não vai parar em lugar nenhum. Que todo lugar vai ter Judas. Todo lugar tem um ladrão na cruz que diz assim, esculhamba Jesus. Mas também tem outro ladrão na cruz que diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Igreja assim. Nós podemos dividir aquela cruz em 2. De um lado aquele que não crê, e do outro lado aquele que crê. A igreja é assim. Quem foi arrebatado com ele? Foi o que crê. Então, meu irmão, fique firme até o final.
porque falta pouco. A porta está fechando, meu irmão. Nós não temos mais tempo de brincar de igreja. Não temos mais tempo para pirotecnia. Nós sabemos encher a igreja. Eu combino com o pastor aqui, vamos lotar a igreja, fazer um monte de coisa aqui que a igreja vai lotar. Aí está super lotada. Será que é isso mesmo que Cristo quer? Cristo não quer uma igreja inchada. Ele quer uma igreja de crescimento, de amadurecimento. Essa é a igreja de Cristo. E a Ele a honra, a glória e o louvor e as palmas da igreja que ama Cristo. Amém, irmãos. Contigo eu fosse meu irmão.